Olá, professor! Hoje nós vamos falar sobre o Duolingo, que na verdade é um software que nos auxilia no ensino de línguas. É um programa, um software, um site extremamente interessante, gratuito, então ele funciona de forma gratuita. Ele funciona tanto na web quanto por aplicativo. Então nesse vídeo a gente vai ver a versão web, depois eu vou gravar um vídeo sobre o aplicativo do Duolingo. Mas uma das coisas extremamente bacanas que eu achei nele é que, além, obviamente, do ensino de língua ser extremamente interativo da maneira como ele trabalha, fazendo com que o aluno escreva a palavra, fazendo com que o aluno ouça aquilo via áudio e escreva uma palavra, ou que ele faça a tradução. Então, as estratégias dele são extremamente interessantes, não inovadoras, porque a gente já tem outros sites que fazem isso, mas é extremamente simples. Mas ele tem uma opção muito bacana, que é a opção de eu criar uma sala de aula. Então eu, como professor, posso criar uma sala de aula dentro do Duolingo, passar para os meus alunos o link para que eles se cadastrem então no software, e eu consiga acompanhar, digamos, o desempenho deles. Então eu, como professor, se aquele aluno se cadastrou no Duolingo ligado à minha sala de aula, eu posso acompanhar tudo aquilo que aquele aluno está fazendo. E isso acaba sendo extremamente interessante, porque dessa forma ele pode ser usado não simplesmente, digamos, como um material complementar que um professor está utilizando, mas ele pode ser efetivamente uma estratégia da sala de aula, porque a partir do momento que o professor consegue acompanhar, ele pode avaliar de alguma forma aquilo, ele pode ver como que os alunos estão, digamos, evoluindo dentro da disciplina dele, no caso ali específico da questão de línguas. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela. Então, pessoal, estamos aqui no site do Duolingo, duolingo.com. Tá? Se vocês entrarem no site e ele estiver com a língua inglesa, tá? Então a gente já vai ver aqui como a gente faz para mudar, mas então por padrão a cara da tela vai ser essa aqui para todo mundo. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, mudar a linguagem do site para o português, que é a nossa língua. Então automaticamente aqui ele traduziu, e depois os passos que ele tem aqui são bem dinâmicos, bem sequenciais, e não tem problema nenhum. Então ele já tem um botãozinho grande aqui, comece agora, e daí a primeira coisa que ele pergunta é o que eu quero aprender. Então mais para frente depois você vai poder mudar a língua que você quer aprender, mas inicialmente ele te pergunta aqui. Então, não temos somente o inglês, temos o espanhol e o francês, então uma vez que eu escolho o inglês, ele entra então no site, e ele já me dá uma introdução, então ele começa a me explicar como que funciona, quais são as estratégias que ele possui. Eu posso pular a introdução se for o caso, mas se eu quiser começar aqui, então ele está dizendo para mim que toda vez que aparecer uma frase, se eu passar então o mouse por cima, ele vai me dar essas opções, então eu posso ir continuando aqui na introdução. A gente vai ver depois que muitas das estratégias dele se referem a eu identificar imagens, eu ouvir aquilo que ele falou e eu também escrever, como é que ele está pedindo aqui, por exemplo, que eu traduza essa frase para o inglês. É claro que isso vai ser no nível mais avançado, então quem não entende nada de inglês, num primeiro momento ele não vai te pedir que você traduza uma frase que não é complexa, mas dependendo do seu nível ela pode ser complexa. Então aqui eu vou pular a introdução. Tá? E ele entra, notem que a gente não fez ainda nenhum tipo de cadastro, tá? Então a gente poderia fazer, na verdade, criar o perfil aqui, e mesmo eu criando o meu perfil, que poderia ser entrando com o Facebook, com o Google Plus, ou criando um login e senha, eu poderia aqui fazer duas coisas. Eu não vou criar o perfil agora, que depois eu vou entrar em outra tela para mostrar para vocês, mas criando o perfil, eu poderia ir direto para o nível básico, ou seja, começo do zero, como alguém que nunca estudou inglês, ou eu posso fazer o teste de nivelamento dele. Então, com o teste de nivelamento, ele vai me fazer uma série de perguntas, então, de traduções de texto, de composição de frases, de identificação de verbos e tudo mais, e da maneira como eu responder, ele vai me encaixar em algum nível, digamos, de aprendizado do Duolingo, que pode ser, inclusive, um nível introdutório, dependendo daquilo que eu saiba ou não. Ah, não quero fazer o teste? Então eu posso iniciar diretamente aqui no básico. Então eu começo do zero, eu começo no básico e
né, começo aqui na primeira lição. Né? Então tá lá, selecione a tradução de menino, menino é boy. Né? E ele repete para mim, dou um verificar, ele diz que está correto, e assim vai, né? A tradução de mulher, woman, e assim por diante. Tá? Man. Chega alguns momentos que ele vai pedir, né, que eu escreva alguma coisa, né? Então lembrando que aqui a gente está começando do zero, então ele está me perguntando aqui, ó, traduz esse texto, I am a boy, né? Então eu sou, né, um menino. E assim por diante. Né? Então eu vou cumprindo, né, todas as atividades e vou passando de nível. Tá? Então, basicamente, ele funciona, né, desta forma aqui. Tá? O que a gente consegue fazer ainda que é interessante com ele? Eu vou entrar aqui, ó, em outro, né, já logado com outro usuário, e nós temos aqui, né, esse painel do Duolingo. Se você não usou ainda, ele vai aparecer aqui para vocês como uma possibilidade de vocês usarem em sala de aula. O que é que significa isso? Então, eu como professor, tá, eu posso criar uma turma, né, posso criar turmas no Duolingo. Por exemplo, assim, eu tenho uma turma de teste criada aqui, ó, eu vou criar uma nova turma, vou chamar aqui, ó, de turma 2, por exemplo. Tá? Sou professor de inglês, vamos dizer, criei a turma. Eu não tenho nenhum aluno nessa turma ainda, tá? Então cliquei nela aqui, convidar os meus alunos. Então esse link aqui, ó, eu passo esse link para os meus alunos, eles se cadastram no Duolingo e à medida que eles vão fazendo os exercícios, eu tenho então como acompanhar se eles estão ou não fazendo os exercícios. Né? Como é que funciona isso? Eu já tinha uma turma 1 criada aqui, ó, com um aluno de teste, né? Então eu tenho aqui, ó, o Lucas, que é um aluno só. Então aqui eu tenho o acompanhamento do Lucas. Né? Então eu sei que o Lucas, até o momento, ele fez uma parte do básico 1. Né? Então consigo acompanhar e saber se os meus alunos, né, então, estão ou não interagindo com o Duolingo. Né? Então é extremamente, né, quer dizer, eu posso usá-lo como uma estratégia extra sala de aula, né, e acompanhar os meus alunos, ver se eles estão realmente seguindo as dicas, né, e interagindo. Né? Então, demais, né, o Duolingo ele é extremamente, né, digamos, dinâmico e sequencial. Né? Ele tem uma interface bem amigável com o usuário, é muito simples de trabalhar. Nós temos aqui então, né, no início as palavras, né, que efetivamente eu aprendi. Né? Aqui nós temos algumas atividades, né, que eu posso fazer. Uma coisa interessante que nós temos aqui, ó, é o que ele chama de imersão, é onde eu posso participar, né, de algumas atividades colaborativas, né, que são atividades principalmente de tradução. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, How to make a Google Card work. Então eu posso, né, digamos, ajudar a traduzir esse texto aqui. Né? Porque qual é que é a ideia do Duolingo? Ele é gratuito, né? A gente não paga nada para usar ele, mas a empresa que fez o Duolingo, como é que eles tornam a plataforma viável? Né? A plataforma precisa de dinheiro para funcionar. Então, os próprios alunos traduzem textos, né? E o Duolingo ganha dinheiro com essas traduções. Então, na verdade, o aluno está ajudando a construir essa plataforma, né? E a contribuição que a gente dá por usar o software gratuitamente é você fazer essas traduções aqui. Elas não são obrigatórias, você não precisa fazer tradução nenhuma, que o seu acesso não vai ser bloqueado, mas à medida que você vai ganhando, né, você vai fazendo tradução aqui, você vai ganhando pontos, né, pontuação aqui no Duolingo. Né? Então é bem interessante a maneira como eles, né, trabalham essa ideia de tornar a plataforma viável, né, sem cobrar mensalidade dos alunos. Tá? Então, pessoal, essas são as questões básicas do Duolingo. Né? Então ele é extremamente simples de a gente trabalhar, uma interface muito amigável. Né? Dos cursos de inglês online que eu conheço, talvez a interface mais amigável seja a interface dele, né? Muito simples de você trabalhar, com a possibilidade do professor cadastrar os seus alunos ali, como a gente viu. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe com seus amigos, né, assinem o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.